Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. A semana da condenação de Lula em segunda instância começou com Carmen Lúcia suspendendo a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A PGR Raquel Dodge denunciando ao STF o deputado Beto Mansur, vice-líder do governo de Michel Temer na Câmara, por sonegação do imposto de renda. O ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, sendo preso em razão de um esquema de propinas envolvendo obras como a do BRT Transbrasil. E a Polícia Federal justificando o uso de algemas nos pés e nas mãos de Sérgio Cabral na saída do IML em Curitiba pela necessidade de garantir a segurança do próprio preso, da equipe policial e de terceiros em um local de acesso livre para curiosos, cujas ações seriam imprevisíveis. Mas quem se importa com tudo isso? Na véspera do julgamento de Lula pelo TRF4 de Porto Alegre, o PT divulgou nas redes sociais um vídeo em que os artistas petistas de sempre acusam Sérgio Moro de violar as leis do país, o Ministério Público de montar um circo midiático e a mídia de manipular notícias. Mesmo depois de tantas ilegalidades, você ainda acredita que Lula é culpado? Eu te pergunto. Sim! O julgamento começou com o Procurador Regional da República, Maurício Gerum, responsável pela acusação, repudiando as tentativas do PT de intimidar o TRF4. São as tropas de choque que se formam no parlamento como instrumento de supressão do diálogo e imposição da força como fonte de decisão. Por um cacoete de uma vida que já se acostumou às baixezas e vilanias que povoam o nosso caquético mundo político, patrocinou-se um movimento que procurou contaminar o processo judicial com essa falta de maturidade democrática. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. Para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. As favas com que há no processo, mais fácil dizer que não há provas para condenação, que o julgamento é político, que não é possível a condenação de inocente. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses. Eu te pergunto, cadê a prova contra Lula? A truculência dessa tropa de choque no processo judicial está muito próxima de configurar o crime de coação no curso do processo. Tem que ter uma outra esquerda, mais preparada para o enfrentamento, para as lutas de rua. Nós não vamos aceitar a condenação do presidente Lula num processo como esse, sem prova alguma. O caminho agora, desculpe, é outro. Não é só pela via institucional, recorrendo a essa justiça que já mostrou que tem um lado. Mas o que mais me surpreende e me entristece é ver uma comunidade acadêmica entorpecida por um sebastianismo primário, abrir mão de quaisquer pudores e se dispor a fazer coro a esse movimento manipulatório de intimidação de um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Vejo, excelências, a gravidade e a irresponsabilidade da tese que desacredita o Poder Judiciário na sua mais pura essência, que é analisar os autos, analisar as provas e decidir de acordo com a sua convicção. Claro que o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, não gostou das críticas feitas por Maurício Gerum. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Se Vossa Excelência ficou impressionado com artigos, com manifestações de juristas da comunidade jurídica nacional e internacional, é porque algo errado existe nesse processo e em outros processos. Relembro que, além da retórica terrorista de Gleisi Lindbergh, José Dirceu havia pregado o uso do ódio como elemento de luta e Luiz Marinho disse que a condenação seria apagar fogo com gasolina e que teriam de arcar com as consequências. Que Gerum não tenha se calado diante disso é natural e, obviamente,
não constitui censura oficial alguma. O resto das alegações de Zanin, já tantas vezes refutadas em O Antagonista, foi o mimimi previsto. Quanto aos procuradores da República, esta ação, como todos sabemos, nasceu num PowerPoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado no momento do oferecimento da denúncia. Não se exige isenção por parte do Ministério Público na ação penal, mas o abuso do direito de acusar, este sim, não pode ser aceito. Zanin, que vem apresentando um recurso a cada 3 dias nos processos contra Lula, é que abusa do direito de perder. Em seguida, foi a vez de René Dotti, advogado da Petrobras, defender a gestão atual de Pedro Parente e exigir que os valores roubados da estatal, inclusive por Lula, sejam devolvidos como Moro havia determinado na sentença. O processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Mas a Petrobras, ao tomar conhecimento do fato, investiu em controles internos, além de prestar inteira colaboração desde o início das investigações. O presidente Pedro Parente não aceitaria e não aceitou indicações políticas para a administração da Petrobras. Ele, ao aceitar a nomeação, estabeleceu esta condição. A Petrobras espera, senhor presidente e senhores desembargadores, que o tribunal confirme a orientação de que o produto obtido pelo crime reverta em seu favor. É uma espécie, inclusive, de justiça restaurativa, além de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações. Ouviu, né, Lula? Tem que devolver tudinho. Veio então o primeiro e longo voto no julgamento do relator João Pedro Gebran Neto, que demoliu uma por uma as alegações da defesa e aumentou a pena imposta por Moro de 9 anos e meio de prisão para 12 anos e 1 mês. No banco dos réus está um ex-presidente da República que, por 2 mandatos, comandou um país. Isso torna a tarefa do julgador mais sensível e dramática. Mais perturbador do que isso é constatar que a fragilidade do processo eleitoral. Recursos foram desviados em favor de partidos políticos e de pessoas, comprometendo o equilíbrio do processo sucessório e fazendo-nos questionar qual o real sentido da democracia representativa que temos. Nada disso, todavia, pode abalar a isenção de ânimo ou a imparcialidade do julgador. Como já apontado, não julgamos o nome ou o personagem, ou ainda um reconhecido estadista. Julgamos sim fatos concretos, os quais foram examinados e julgados dentro da mais perfeita moldura constitucional, da legalidade, das provas e dos limites da minha capacidade. Apesar de muito se falar das consequências políticas do julgamento, não deve o Poder Judiciário guiar-se por elas, porque decorrem do comportamento das pessoas e da legislação eleitoral. Mas, como demonstraram os autos, o que atinge a democracia não é o processo penal, nem o julgamento daqueles que tiveram ou pretendem ter atuação política. É o uso dos recursos ilícitos que atingem como ferramenta de subversão do processo democrático e de fragilização da participação igualitária no pleito eleitoral, pois contaminado por candidatos e gremiações financiados com o dinheiro de corrupção. Infelizmente, e reafirme-se infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou direta ou indiretamente com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Se até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados, a pena foi fixada sequer em grau médio, tenho que, no presente caso, esse limite deve ser no mínimo atingido, o que, aliás, é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do artigo 59. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado democrático de direito, pois milhões de reais foram objeto de doações ilícitas, fragilizando o equilíbrio na disputa eleitoral. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado democrático de direito e a própria República Federativa do Brasil. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O desembargador Leandro Paulsen, o segundo a votar, ressaltou que os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de Lula eram apenas 2 dos 71 imputados ao petista. Então esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância
longe, não é, de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes, e é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Poder-se-ia avançar para outros crimes, como referi o da obra da Repar. Não estamos fazendo porque não há um conjunto probatório suficiente, não nos dá segurança para esse juízo condenatório. Assim como Moro, portanto, o tribunal estava sendo generoso com Lula, o Zeca Pagodinho da OAS, mas o PT, como sempre, é ingrato. Na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando, de barriga cheia. Tem gente que vive chorando, de barriga cheia. Tem gente que vive chorando, de barriga cheia. Leandro Paulsen concordou com o relator Gebran sobre a pena e rebateu a alegação de prescrição do crime de Lula. Adiro ao voto do eminente relator também no que diz respeito à dosimetria da pena. Faço análise da questão da corrupção e nesse ponto destaco que as obras da RNEST se estenderam até janeiro de 2012. E ao se estenderem a janeiro de 2012, até aquele momento foram gerando créditos para o partido. Não bastasse isso, não é? Em 2014 é que foi tomada a disponibilidade das questões da reforma e dos móveis, ou seja, nós temos elementos do tipo presentes durante um longo período de tempo e mesmo com a consideração de que o presidente, já na época da sentença, tinha mais de 70 anos, portanto o prazo deve ser reduzido pela metade, nós não chegamos no transcurso do prazo prescricional entre quaisquer dos marcos interruptivos. Em tese, entre o fato e a denúncia, e em concreto, entre a denúncia e a sentença, ou mesmo este acordo. Já o desembargador Victor Laus, o último dos 3 a votar, mostrou que os crimes ocorreram, que as provas resistiram a todas as alegações da defesa de Lula e também concordou com o relator sobre a pena de 12 anos e 1 mês. Ou seja, são fatos, como diz o desembargador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. É necessário examinar aqui a dosagem de pena, mas nisso eu não vou fazer porque o desembargador Gebran, com toda a sua competência, já o fez de forma absolutamente minudente. Mas o momento mais marcante do voto de Laus foi quando disse que Lula perdeu o rumo e confundiu suas funções. Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. A verdade, no entanto, é que só perde o rumo quem um dia já teve. E Lula, que continuou atacando a justiça, não desiste de seguir no rumo errado. Nós vamos batalhar até o final. Mas eu acho que há muitas e muitas décadas eu não via uma reação de corporação como nós estamos vendo agora. É a corporação da Polícia Federal se prestando a fazer qualquer processo, muitas vezes sem nexo, muita coisa sem nenhum interesse para o processo, mas eles perguntam e não interessa a tua resposta, interessa o que eles vão escrever depois. Claro que a justiça se interessa pela resposta, só que para a tristeza de Lula, neste caso, ela não aceitou a mentira. E como lembrou o relator da Lei da Ficha Limpa, Índio da Costa, Lula pode até espernear, mas está inelegível, embora caiba ao TSE declará-lo como tal se o PT registrar sua candidatura. Com a Lei da Ficha Limpa,
Lula ficou inelegível. Ele pode até espernear, mas é a lei. E a lei é para todo mundo. Agora ficou claro por que o PT Nacional e o PMDB do Rio eram contra. Pois é, mas de tanto espernear, Lula acabou morrendo pela boca. Ele disse que não tinha nenhuma razão para respeitar a decisão do TRF4. Resultado, o juiz Ricardo Leite, de Brasília, citou a possibilidade de fuga de Lula ao determinar, como noticiou em primeira mão o antagonista, a apreensão de seu passaporte e proibi-lo de sair do Brasil. Leite entendeu que as declarações de Lula e seus aliados militam no sentido de que não se esquiva de uma tentativa de fixar domicílio em algum outro país. Cristiano Zanin, com grande estarrecimento, claro, entregou na sexta-feira à PF o passaporte de Lula e disse que vai recorrer da decisão. Eles também cancelaram a visita à Etiópia. Petistas e linhas auxiliares obviamente estão fazendo um escândalo nas redes sociais, de modo que o chorômetro já está registrando níveis recordes. E se o STF não mudar o entendimento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, Lula corre o risco de ser preso em breve, quando estiverem esgotados os recursos. Vem mais mimimi por aí, mas essa semana, pelo menos, ficará marcada para sempre como aquela em que o Brasil decente venceu o comandante máximo do Petrolão por 3-0. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.